Agradecer pelo convite, em primeiro lugar, né? E pela paciência de todos aí, a última apresentação do dia. Então, a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência aí, o tema da apresentação, né? São hospitais energeticamente eficientes com sistema inteligente microblau, tá? Bom, primeiro, me apresentando, meu nome é Bruno Zappelli. Eu estou ao longo aí de praticamente toda a minha carreira envolvido em projetos de automação e controle com foco na gestão da infraestrutura e eficiência energética, né? Minha primeira formação é da área de automação, minha segunda formação na área de engenharia de energia pela Universidade Federal da ABC, me envolvi ao longo dos anos aí em diversos projetos de eficiência energética em grandes hospitais, né? Um deles premiado internacionalmente pelo Desafio pelo Clima, que foi o Hospital São Luís Anália Franco, na categoria justamente eficiência energética. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago, sou um dos diretores aí da Microblau. Queria agradecer aí todo mundo aí com a paciência também do último evento aí, né, da última palestra. Obrigado aí, pessoal da Unicamp, pelo espaço, né. Bom, a gente vem aí numa jornada aí de mais de 30 anos, né. Eu faço parte aqui da direção comercial, da direção estratégica da empresa, né. A gente vai comentar um pouquinho na frente, né, a gente nasce aí na parte de automações e controles, né, isso fabricando tecnologia no Brasil, orgulho de ser brasileiro, desenvolver tecnologia no Brasil, né, lá na década de 80, né, não tinha esse termo startup, era mais corajosos, né, o mercado aí fechado, veio aí depois na década de 90, né, o governo Collor abre o mercado, e aí o mercado brasileiro, basicamente, por parte da automação, né, passa a ser um mercado de integradores, né? Desenvolve aí, trazem tecnologia de fora e desenvolve as suas engenharias aqui no Brasil, né? A gente teimou a resiliência brasileira, né? No sentido de desenvolver a parte de hardware, né? E nos últimos anos o foco na parte de software, né? Na solução da automação como um todo, indo aí para Big Data, BI, né? IoT. Então a gente vem fazendo essa onda aí, né, fazendo a automação e gestão na parte de utilidade. Acho que aqui cabe conceituar essa parte de utilidade, né, então a gente automatiza e opera sistemas de ar-condicionado, sistemas de refrigeração, sistemas elétricos, sistemas hídricos, sistemas de gases. A gente comenta que a infraestrutura, utilidades, né, ela não é core de nenhum segmento, mas a falha dele causa um transtorno muito grande, né, seja ele um negócio, seja ele no campo das eficiências. Então, a gente vai comentar um pouquinho o que a gente vem fazendo nesse campo das eficiências, de uma forma geral, com o uso da automação. Legal. Bom, então, o primeiro ponto aqui, né, contextualizando, dando um pouquinho de plano de fundo, né, porque o tema hospitais energeticamente eficientes, né. Então, só para ter noções de números, né, então, segundo a Procel, o custo energético, o consumo energético médio no mês de um hospital por leito, ele gira em torno ali de 1.100 kWh, né? Dentro da nossa base, a gente tem uma base bastante ampla de hospitais sendo gestionados e controlados, né? A gente nota que esse número ele é ainda maior, né? Então, em média, os hospitais em que a gente está presente, eles apresentam um consumo ali na casa de 2.500 kWh mês por leito, né? Então, isso em maneira geral, falando com divisa financeira, né? Mesmo um hospital de pequeno porte, ele pode facilmente aí ter uma conta de energia, né, que ultrapassa a casa de centenas de milhares de reais aí facilmente, né? E só para vocês terem uma dimensão também, um benchmark, uma comparação, se você pega um hospital, a gente pegou um hospital que está dentro da nossa base, um hospital de grande porte, ele tem 255 leitos, a conta de energia dele equivale a aproximadamente 2.700 residências, né? Só para vocês terem ideia de um pouquinho do que é uma conta de energia do hospital e quanto isso é pesado para eles. É um custo que realmente pesa muito no bolso, né? Bom, e aí quando você olha, ainda mais específico, né? Por que o ar-condicionado do hospital, que é o foco da apresentação, a gente vai falar muito em torno do ar-condicionado, né? Então, tipicamente, a gente tem ali o consumo do ar-condicionado como um dos grandes vilões do consumo energético dos hospitais, né? Então, ele tipicamente está lá ocupando 50% da conta de energia, né? Isso não é particularidade dos hospitais, em geral você vê isso em prédios comerciais também, né? Então, é um vilão, é um agressor ali a conta de energia, né?
E especialmente aí nos exemplos que a gente vai trazer aqui, a gente está falando sobre grandes sistemas de ar-condicionado, né? Então, quando você pega um grande sistema de ar-condicionado que utiliza água gelada, né? Você tem um sistema de água gelada, um sistema central, que ele por si só já representa o consumo de 30%. Ele é o coração do ar-condicionado quando você está falando do sistema de água gelada, né? Então, você tem ali uma possibilidade de um sistema centralizado, então isso possibilita ações mais centralizadas, mais especializadas, com um grande potencial de resultado. É aí que a gente acaba atuando muito. Bom, abrindo um parênteses aqui, como o Juliano lá no começo comentou, da dificuldade de se avaliar o resultado, né, ao longo de todo o dia, a gente veio falando desse cuidado com a avaliação, com a medida, né, a gente queria reforçar a importância do bom desenvolvimento do plano de MV, né, e quando a gente fala, em particular, em ar-condicionado, ele é um sistema que ele realmente está muito suscetível a variáveis independentes, tem uma série de fatores estáticos presentes, e o período de medição no momento da formação do baseline, ele faz toda a diferença, né? Então, a falta de histórico, muitas vezes, ela pode dificultar em muito essa avaliação de resultado, né? E alinhado a isso, aqui eu trago um exemplo também, né? Quando você começa a desenvolver um projeto de eficiência energética, começa a lidar um pouquinho com gestores, administradores hospitalares, que você começa a explicar um pouquinho do conceito de baseline energético, né? Surgem alguns paradigmas, né? Algumas coisas alguns mitos que são formados, né? Esse daqui que eu mostro para vocês é um exemplo, por exemplo, eles acreditam muito que a quantidade de pacientes que passa por dia em um determinado hospital, ela é determinante no consumo energético, né? E a gente vê, nesse gráfico que vocês estão vendo, justamente uma relação entre o número de pacientes por dia e o consumo energético por dia, né? Na verdade, não existe uma relação tão direta, né? Ou, na verdade, ela não influencia a um nível significativo o consumo energético do hospital. Infelizmente, né, pela época de pandemia, a gente teve muito hospital vazio na rede privada, né? E isso se consolidou ainda mais, porque você teve uma acentuação da queda de ocupação, né? Menos pacientes no hospital e o consumo energético ali quase constante, né? Então, você acaba tendo que lidar com esse tipo de mito, né, para conseguir construir, de fato, um plano de MV que tenha sentido, que faça sentido, que torne a avaliação do resultado realmente correta, né, e aí conseguir construir seus baselines aí de uma forma muito assertiva. E aí, para isso, a gente acaba vendo coisas como essa, né, então, aqui, por mais que quem é da área técnica pareça óbvio, né, então isso daqui já é uma outra relação, né, então é uma relação da demanda térmica, né, a demanda do ar-condicionado pelo seu consumo energético. Então, de fato, aqui o que você tem é uma relação muito forte, né? Então, novamente, para quem é técnico isso parece meio óbvio, mas para quem é leigo, para quem é um administrador, isso não é tão claro, você precisa realmente educar, explicar, né? Então, quanto maior é a tua demanda térmica, obviamente, o teu consumo vai crescer e vai crescer significativamente. Então, daqui você começa a construir o bom baseline, com o período adequado de medição, com as medições corretas, né? Então, também não adianta medir a carga térmica de qualquer jeito, você tem técnica para isso, tem instrumentação com precisão adequada para isso, então existe uma série de fatores para conseguir chegar a um resultado como esse, que garante, né, a boa avaliação do resultado, a boa formação do baseline. Bom, e aí entrando já no quesito centrais de água gelada, né, que é um pouquinho do foco que eu vou usar os exemplos aqui para mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo. Você, além da preocupação com os equipamentos, né, então uma central de água gelada ela é formada por diversos equipamentos, bombeamento, o próprio resfriador de líquido, torres de arrefecimento, né, você tem diversos equipamentos dentro desse sistema. Então, você tem uma busca e um avanço muito grande na performance dos equipamentos enquanto funcionamento individual, né? Mas quando você coloca tudo isso para funcionar em forma de um sistema, é aí que as coisas se perdem. Você começa a ter uma perda muito grande de eficiência daquilo que realmente o equipamento está projetado para entregar. E aí, pensando em coisas como essas, né, você tem, por exemplo, a ASHRAE, que é uma das principais associações de engenheiros relacionadas à HVACR, né, que é a sigla para condicionamento de ar, refrigeração e ventilação. Então, ela vem desenvolvendo iniciativas, esse é um exemplo de guideline, né, justamente para você conseguir, ensinando você a construir uma forma de medir a performance do sistema de água gelada em tempo real e da forma adequada, né. Então, com base em coisas como essa, né, e pelo próprio know-how que a gente veio desenvolvendo ao longo dos anos, como fabricante, como desenvolvedor de tecnologia, a gente começa, de fato, a fazer implantações que conseguem entregar essa avaliação de performance em tempo real. Então, aqui é só um print de um projeto, né, vocês veem aqui destacado
essas bolinhas azuis, cada uma delas representa um instrumento que foi instalado. Isso daqui é um sistema hidráulico de uma central de água gelada, né? Então, você vê que existem uma série de sensores instalados ao longo da central. Então, aqui você tem sensores de mais diversos, na pressão, vazão, temperatura, e a partir de tudo isso, cada sensor ele tem um propósito nessa instalação. Então, não existe uma informação aqui que ela não é utilizada, que é um ponto importante ressaltar, né? Você tem que saber o que você quer medir, você tem que ter um propósito para aquele dado que você vai medir, né? Então, o projeto ele é muito pensado em realmente conseguir entender o que está acontecendo com a central de água gelada, qual que é a performance da central de água gelada nessa aplicação, né? E principalmente validar aquelas hipóteses que a gente formula, né? Do que está influenciando o desempenho, do que está fazendo o desempenho piorar ou melhorar, né? E a partir dessas medições isso permite a gente dar os próximos passos que eu vou citar mais adiante. Bom, então aqui eu vou trazer alguns exemplos dos resultados dessas medições, vou trazer poucos, né? Não dá para ficar, a gente ficaria o dia inteiro falando de toda a medição que a gente acaba implantando, né? Vou procurar trazer alguns exemplos mais sucintos, né? Então, esse primeiro, como vocês viram lá, a gente tem uma forte influência da demanda térmica, né? Sobre o consumo. E aqui você tem, obviamente, um desempenho da temperatura externa, que é esse dado que está no eixo X, na própria demanda térmica. Então, como a gente está num dia quente, né? Obviamente, quando a temperatura externa sobe, como quando faz calor, né, você tem um aumento da sua demanda térmica. Isso acarreta em todo o crescimento lá do teu consumo energético, né. Então, aqui, como eu tinha mostrado anteriormente, graças ao aumento da temperatura, a demanda térmica sobe, e graças à subida da demanda térmica, você tem o aumento do consumo, como vocês veem aqui. É uma relação muito direta, muito forte. É raro, raras exceções onde você não encontra essa correlação, né? Então, geralmente, onde você não encontra essa correlação é porque o sistema não está operando da forma como deveria, né? Em geral, ele acompanha, né? E vocês vão ver casos em que ele não acompanhou e como a gente fez para resolver isso, né? Aqui um ponto importante também, um outro fator, né? Uma outra informação também extraída através da plataforma que a gente desenvolve com todo aquele sensoriamento que a gente simplificou no começo, né? Essa linha amarela, ela representa a demanda térmica dessa central de água gelada que a gente estudou, né? E a linha laranja, ela representa o custo energético para cada TR, né? Para cada unidade de refrigeração que foi retirada, né? Então, aqui vocês conseguem ver uma relação muito direta, que quanto menor é a demanda térmica, quanto mais essa linha amarela cai, pior é o meu desempenho, ou seja, mais custoso fica eu conseguir tirar um TR, uma tonelada de refrigeração, que é a unidade comum de uso no meio da refrigeração, né? Então, para baixas demandas, você tem uma eficiência muito baixa, enquanto você vê que quando a linha amarela está mais alta, ou seja, quando a demanda térmica está mais alta, você tem um custo energético muito mais baixo, a eficiência ela aumenta demais, né? Nesse caso aqui, a gente está falando de variações de desempenho de 90%. Então, você chega quase a perder metade do teu desempenho aí quando a condição não é favorável, né? Aqui, um outro ponto também, através de todas as medições implantadas, né? Então, aqui você consegue ver, não sei se vai dar para todo mundo ver, depois os slides vão ser disponibilizados, aí dá para olhar no detalhe, a medição individualizada de cada componente do sistema, né? Então, a gente tem aqui toda a parte dos resfriadores de líquido, toda a parte de bombeamento, você tem 3 sistemas de bombeamento, cada um com um papel diferente no sistema, né? E toda a parte das torres de arrefecimento. O ponto que vale destacar aqui é o seguinte, quando a gente pega projetos, né, de eficiência energética em centrais de água gelada, o que você vê no mercado, e é muito comum, é você atacar, né, você propor projetos não necessariamente no melhor ponto, no melhor ROI, no melhor payback, onde realmente o resultado vai ser mais impactante. Um exemplo disso, né, é muito comum você ver iniciativas de acréscimo de inversor de frequência em torre de resfriamento. Se você pega um caso como esse, essa central de água gelada, por exemplo, o consumo da central de água gelada ele é menor que 2% do consumo total do sistema, ou seja, você pode ter resultado, pode trazer benefícios, né? Mas ele, perto do todo, ele é muito pequeno. Então, daí a importância de você conseguir realmente vir individualizando as suas medições, né? E vir entendendo realmente dentro do sistema qual que é o comportamento de cada componente desse sistema e onde você consegue atuar de forma mais efetiva, onde o potencial de resultado ele é mais alto. Bom, e aqui você tem uma síntese de uma série de fatores, né? Então, aqui você tem uma relação da demanda térmica novamente, né? Então, como vocês viram, a demanda térmica ela é o driver para o consumo. Quanto mais alta
maior o consumo. E aqui você tem a eficiência do sistema. Então, o custo energético para cada tonelada de refrigeração que você retira. Ou seja, quanto maior esse número, mais custoso, mais ineficiente está ficando o meu sistema. Então, aqui, nesse exemplo, cada cor que você vê aqui foi a alteração de um parâmetro. Então, a gente pegou o sistema como um todo, a gente atua controlando esses sistemas, né? E a gente passou a alterar alguns parâmetros chaves dentro do sistema e medir a eficiência desse sistema trabalhando em diversos pontos. E o resultado que vocês veem é esse daqui. Então, por exemplo, né? Quando você estava aqui, perto da demanda térmica de 600 TR, esse parâmetro azul, quando ele estava operando num determinado ponto, ele custava, o custo por TR era de 1 kW. Então, você tinha uma eficiência de 1,1 kW para cada TR retirado, né? Para cada tonelada de refrigeração retirada. Quando a gente fez a alteração desse parâmetro, você manteve a mesma demanda térmica, só que você vê que a tua ineficiência ela mudou. Nesse caso aqui, ela piorou. Então, você saiu aqui de 1,1 e foi para 1,5 kW para cada TR de refrigeração que você está retirando, né? E o mesmo vale para todos os outros parâmetros. Então, você vê que mudanças de forma de funcionamento desses parâmetros, elas afetam diretamente a performance. Então, você tem diversas faixas de operação, né? Então, exemplo aqui no 400TR, que a performance ela varia bastante. E como eu falei no começo da apresentação, quanto maior é a demanda térmica, quanto mais ocupado está o sistema, né? Você vê que a diferença de performance também é absurda. Então, você pega 1.200 TR, você tem uma performance, um custo por TR de 0,9 kW, enquanto quando você está numa carga parcial, né, uma carga muito baixa de 400 TR, esse custo mais que dobra, ele chega ali na casa dos 2 kW para cada TR. Ou seja, o sistema como ele está aqui, ele apresenta uma forte sensibilidade, né, à mudança de determinados parâmetros dentro desse sistema, né, que são condições de temperatura, vazão, pressão, a combinação dos equipamentos que vai funcionar, vai entrar em funcionamento, entre outras coisas, né? E, sobretudo, quando você está operando em cargas muito baixas, você tem uma oportunidade enorme aí de otimizar o sistema, né? E é isso que a gente acaba atuando. Aí, a partir de todos esses dados, né? A gente faz uma avaliação muito grande em cima de todo esse sistema. Nesse projeto aqui foram quase 2 anos de avaliação de dados, né? Então, são 2 anos de coleta e análise de dados. E a partir disso a gente roda nossos algoritmos, fala de machine learning, roda inteligência artificial, para de fato conseguir entender quais são as melhores combinações, né? Qual que é o melhor algoritmo a ser aplicado no controle desses equipamentos, né? Para que ele consiga ter o maior nível de eficiência possível, né? Então, feita essa análise de dados, rodados os algoritmos, a gente gera as novas combinações, os novos parâmetros em que o sistema vai operar. E aí, muito importante, né, foi comentado hoje também, né, sem afetar o conforto do usuário, sem colocar o usuário em risco. Então, quando a gente fala em ar-condicionado na área hospitalar, não é só conforto, a gente está falando também de contaminação, então é um ponto muito importante, você não pode mexer em parâmetros que coloquem o paciente, no caso, em risco, né. Então, você consegue gerar essa economia recombinando, repensando a forma de controlar, repensando os parâmetros de operação, sem afetar, de fato, a operação, sem colocar um paciente em risco, sem deixar ninguém desconfortável, né. Então, nesse caso aqui que a gente está apresentando, depois de 2 anos de análise de dados, depois de rodar todos os algoritmos, a gente chegou em um potencial de economia de 681 kWh, 1.000 kWh por ano, né? E aí esse projeto passou por uma segunda fase, né, de controle, a gente passou a aplicar esses novos controles, essas novas malhas, né? E hoje o projeto está justamente em curso, mas acompanhando literalmente a curva prevista de resultado, né, e esse é um de muitos aí que a gente já fez, e o Thiago, inclusive, vai apresentar um case a respeito. Aqui, para vocês terem ideia, né, então, esse é um gráfico de consumo também extraído da plataforma, então, um gráfico de consumo de um ponto do sistema específico, aqui é um sistema de bombeamento, né, que ele deveria estar variando em função da demanda térmica. Então, o que vocês veem aqui no consumo, cada barrinha dessa representa o consumo em 1 hora, né? Vocês veem que ao longo de todo o dia, isso daqui são 24 horas, o consumo não variou, ele ficou estático, né? E a gente sabe que de madrugada a tendência do clima é ser um pouco mais ameno, com isso a demanda térmica cai e o consumo deveria ter caído junto, mas isso de fato não estava acontecendo, né? E quando você passa para a aplicação dos algoritmos, a gente tem exatamente aquele mesmo sistema, só que aqui rodando com os novos algoritmos, né? Então, você nota nitidamente que durante a madrugada você tem uma queda de consumo justamente atrelada
a questões climáticas e o sistema acompanhando a demanda térmica e em função da variação climática. Mesma coisa para o início da noite, né? Então, ele também, início da noite, a temperatura começa a cair, você começa a ter uma variação, redução de consumo durante o período noturno. E, de fato, ele só atinge aquele pico que a gente viu no gráfico anterior, no período da tarde, onde você tem a maior incidência de radiação solar, temperatura mais alta. Então, de fato, aqui, quando você faz essas alterações, você consegue ter uma nítida visão da economia, uma curva da economia, né? Então, tudo isso que eu deixei de gastar, como eu mostrei no gráfico anterior, é economia, né? E aí, depois que a gente faz todas essas implantações, durante o processo, na verdade, né, todas essas implantações, surge um desafio, um questionamento muito forte, né? Quando você está falando de um projeto, de um sistema pequeno, é gestionável, você consegue fazer essa gestão na mão, né? Agora, quando você começa a falar da gestão de múltiplos sites, de múltiplos hospitais, né, começa a ficar difícil você conseguir gestionar tudo isso ao mesmo tempo. Afinal de contas, você tem vários projetos rodando, né? E dentro disso, né, no que a gente se propõe a fazer, que é o foco na eficiência energética principalmente, né, surge um desafio ainda maior, né? Como que a gente transforma todo esse Big Data em insights que realmente vão ajudar a gente a melhorar essa performance, né? E aí, só para efeito de curiosidade, né, isso já dá uma noção de por onde a gente trilha nosso caminho, né? Só para vocês terem ideia, para ir à Lua, né, o homem foi necessário ali 300 mil linhas de programação, né, dos equipamentos que levaram o homem até a Lua. Hoje, um carro autônomo ele tem em torno de 100 milhões de linhas de programação. Então, o mundo está ficando cada vez mais software, né? E a gente está acompanhando essa tendência, desenvolvendo software de alta complexidade, né? Justamente para ajudar a resolver esse tipo de problema que a gente tem, que é esse grande volume de dados que precisa ser tratado, precisa ser gestionado, né? Bom, a partir disso, a gente tem um ciclo aqui, eu simplifiquei bastante, né? A gente tem um ciclo que começa ali com a coleta de dados de equipamentos, dos sensores e outros dispositivos, né? Então, aqui eu omiti a primeira etapa, que é justamente o projeto para a instalação desses dispositivos. Então, você consegue fazer isso a partir de... Hoje, você já tem muito equipamento que disponibiliza a informação, você pode ir lá e instalar o seu instrumento para medição, né? Uma vez que esse dado é coletado, ele sobe para a plataforma em nuvem, né? Esse dado fica todo em nuvem, ele é normalizado e ele é ranqueado, né? O que a gente faz? A gente tem um algoritmo que ele consegue interpretar aquele dado que ele está recebendo, né? E avaliar se aquele dado está dentro, está fora do parâmetro ideal de funcionamento dele, e se ele está fora, o quão grave é ele estar fora, né? Qual que é o peso da gravidade dele estar fora? Isso a gente dá o nome de desvio. Isso permite a gente pegar uma série de dados inclusive não relacionados, né? E criar um ranking realmente daquele dado que está muito fora, daquela informação que está muito fora do que seria, qual que tem a maior gravidade, até a informação que tem uma menor gravidade, né? Então, a gente achou uma forma de conseguir relacionar dados, se assim eu posso dizer, que não são relacionáveis. A gente compara dados que não tem nada a ver um com o outro, mas consegue de bate-pronto ter uma visão se aquele dado está dentro, está fora do que é esperado e qual que é o impacto que aquilo está causando numa operação. Se falar de uma central de água gelada, né, quanto aquele dado está ofendendo a eficiência energética, quanto aquele dado está colocando em risco a disponibilidade do sistema de água gelada, né? E, por fim, a gente, uma vez que normalizou esse dado, a gente se propõe a fazer recursos analíticos, né, prontos para uso, né? Então, a gente sabe que esse volume de dados que a gente acaba gerando, de novo, né, é impensável você ficar manipulando tudo isso na mão. Então, o que a gente vem desenvolvendo é justamente formas de abreviar esse processo e permitir que quem está usando, na verdade, ele não tem que processar o dado, ele simplesmente vai olhar para o dado já processado e vai falar, ó, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar uma ação em cima daquilo. E aí a gente acaba desenvolvendo alguns recursos analíticos, eu vou mostrar alguns, né, justamente para facilitar o trabalho de quem está operando essas múltiplas plantas, né. Aqui é um exemplo, uma tela da plataforma. O que vocês veem aqui, cada barra dessa é um hospital que está online, está conectado na plataforma. E o que vocês podem notar aqui é que você tem uma série de barras em verde, ou seja, esse hospital ele não está apresentando nenhum desvio naquele momento, dentro de inúmeros sistemas que tem aqui dentro. Então, aqui dentro a gente está falando de ar-condicionado, elétrica, hidráulica, gases medicinais, você tem uma série de equipamentos e sistemas sendo monitorados em tempo real, então aqui o sistema está avaliando que esses hospitais eles não precisam de nenhum tipo de intervenção, porque está tudo operando dentro da normalidade.
Aqui no meio, vocês começam a ver essas pontas amarelas aqui, então o sistema já está falando que existe algum desvio, só que aqui ainda cabe uma ação preditiva, ou seja, é um desvio que ele não está afetando a operação, mas é um indício que alguma coisa no futuro vai acontecer. Então aqui ele dá a oportunidade de você ter tempo para agir e realmente agir preditivamente, né? E por fim você tem esses primeiros aqui que você já começa a ver uma pontinha laranja, indo até o vermelho, né? Que são aqueles hospitais que realmente ele tem um desvio mais grave, isso pode estar ofendendo a eficiência, isso pode estar sendo ofensivo à própria operação, colocando alguém em risco, né? Então você vê que por mais que aqui você tenha um volume de desvios maior, a gravidade desses faz com que eles fiquem primeiro no ranking. Então faz com que você tenha que dar atenção para realmente para quem está precisando de atenção. Então imagina se você não consegue, aqui no caso a gente deve ter em torno de 30 hospitais nessa tela, como você toma uma decisão, se você tem uma equipe enxuta, pequena, né? De qual hospital você vai trabalhar, qual que vai receber o projeto de eficiência energética, qual que está com a eficiência pior, né? É impossível você tomar essa decisão em um segundo, né? Aqui a gente está se propondo a tornar essas decisões cada vez mais fáceis, né? Bom, aqui uma outra visão também. Então aqui é um heat map, né? Então o que vocês veem aqui é o seguinte, cada coluna dessas representa uma hora do dia e cada linha dessas um dia da semana, né? Um dia do mês, perdão. E aqui vocês conseguem ver nitidamente também, através do recurso de desvio, né, que durante os primeiros dias do mês, aqui no caso é uma avaliação de uma temperatura, né, essa temperatura ela operou dentro dos limites, chegou um determinado dia que ela começou a sair fora do padrão, até que ela realmente entrou em colapso. Só que é um colapso que ele tem um comportamento mais ou menos definido. Você vê que durante o período comercial aqui, mais ou menos entre as 7 às 17 horas, ela melhora um pouco, embora ainda fique fora do seu padrão, e fora do horário comercial ela realmente colapsa, fica muito além daquilo que ela daquele ponto que ela precisaria estar operando, né? Enfim, a partir daqui você teve uma melhora nessa temperatura, que novamente voltou a colapsar, como vocês podem ver, até que alguém veio aqui e resolveu efetivamente o problema. Aqui ela começou a apresentar pequenos desvios, mas nada grave, né? Então a ideia aqui de novo, né? Em um segundo, eu olho para essa tela e eu consigo bater o olho e falar, ó, durante determinado horário existe uma tendência de desvio. É melhor eu ir lá durante esse período para conseguir entender o que está acontecendo. Às vezes é um problema que se esconde, né? Bom, esse daqui é um outro recurso também. Esse daqui é um Pareto. Então aqui, embora também pequenininho, vocês não vão conseguir enxergar, você tem várias barras e cada barra dessa é um equipamento que está sendo monitorado, gestionado. E aqui eu estou gerando um Pareto da quantidade de vezes que um desvio se repetiu, né? Então, eu consigo ver aqui aqueles vícios que estão ocultos, aquelas coisas que somem e aparecem, de problemas, né? Que muitas vezes levam ao colapso de determinado equipamento, à perda de eficiência, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um Pareto que está me indicando que esse primeiro item da lista, ele repetiu 75 vezes, ou seja, se eu tenho que atuar em alguém, eu não preciso atuar em quem está bem, quem não está apresentando nenhum desvio. É muito comum você ter rotinas de manutenção preventiva, e muitas vezes as equipes elas vão olhar o equipamento que está bem, né? Na verdade, você tem aqui um principal ofensor que ele precisa de atenção, então ele já te dá esse guia de quem você realmente precisa atuar. Aqui um outro exemplo de cruzamento de dados também, então aqui eu tenho dados de diferentes localizações, né? E consigo fazer uma comparação, entender correlações com ele, tudo isso em tempo real, tudo isso em nuvem, né? E aqui, por fim, né, um último print da plataforma, só para exemplificar algumas coisas, o uso da geolocalização em tudo isso, né? Então, novamente, o objetivo é reduzir o tempo e o esforço para processar o dado, né? Então, aqui, basicamente, os gestores, as pessoas envolvidas no projeto conseguem bater o olho, e de bater o olho entender, né, qual que é a saúde de cada um dos hospitais aqui, no caso, e qual que é a rota que eu tenho que fazer se eu tiver que tomar alguma ação em cada um deles. Então, isso novamente, abrevia todo o processo de análise de dados, de processamento de dados, e permite que o usuário olhe para a tela e tome uma ação. E é assim que a gente vem tratando, né? Bom, agora o Thiago falar para fechar. Bom, legal. Bom, pessoal, esse case aqui, né, a gente está falando de umas grandes redes hospitalares privadas aí do país, né? Uma planta que ele já tinha, no momento que a gente foi acionado por esse projeto, né? Já tinha mais de 12 anos de existência, então os equipamentos da central de água gelada, cheiras, bombas, já tinham essa idade, nada foi mudado dentro desse processo. E quando a gente foi acionado, era uma planta que possuía ali 3 chillers, né, com seu sistema de bombeamento, condensação a ar, tá? E o cliente, na verdade, ele tinha um desejo por uma questão de
não atendimento térmico, de incluir uma quarta máquina, um quarto chiller, tá? Pela carga térmica não ser suficiente do que estava implantado. Nós chegamos nesse projeto e, de uma forma, pedimos para o cliente que a gente fizesse uma análise do processo. Então, nós interrompemos esse desejo do cliente da compra do quarto chiller, tá? Então, lá já possuía uma automação, né, uma automação microblau da época, tá? Fazendo as suas rotinas de controle, ligando equipamentos, ligando bombas, modulando bombas. A gente implementou o BI no sentido de ter um entendimento aí, um aprendizado da planta, fizemos um complemento de instrumentação da central de água gelada como um todo e começamos a entender o comportamento dessa planta, tá? Isso por um período, tá? E analisando a planta de uma forma geral, a gente percebeu que realmente não tinha necessidade da quarta máquina, né? E não só não tinha necessidade da instalação da quarta máquina, que nós chegamos na condição de, das 4 máquinas que estavam lá, ficaram 3 máquinas, né? E uma delas ficou totalmente como um backup. Então, o hospital que, num primeiro momento, tinha uma análise de operação com 4 máquinas, passou, depois do nosso estudo, da nossa implementação, a operar com 2 máquinas, tem uma máquina inteira sobrando como backup, tá? E aí o pessoal comenta muito, né, qual que foi a mágica de vocês nesse sentido, né? Então, um hospital que é um segmento extremamente normatizado, ou seja, fazer eficiência energética, onde você tem centro cirúrgico, isolamento, TI, onde você tem o controle de temperatura, umidade, você não pode levar afetação ao paciente de forma nenhuma, como é que você consegue tirar uma máquina inteira, né? Bom, e aí eu acho que vem com o uso da inteligência, do BI, e cruzando uma série de dados como temperatura externa, performance de máquina e performance da própria planta, né? A gente percebe muitas vezes que os projetistas, de uma forma geral, eles olham muito para o COP ou PLV do chiller, né? Mas a gente tem que entender que essas plantas, elas envelhecem, né? Então, muitas vezes, esses clientes, os hospitais, eles não conseguem, dentro da manutenção dele, fazer o overhaul de uma máquina e faz da outra. Troca a serpentina de uma, não troca da outra. A manutenção, que era de um determinado fornecedor, que tinha um desempenho, é substituído por outro. Então, essas plantas, com o passar do tempo, essa performance que antes, né, esse COP que antes era determinado simplesmente pelo chiller, passa a não valer muito como referência. Então, o que nós complementamos, né? Nós trouxemos não mais o COP de chiller, mas nós implementamos uma inteligência com COP de sistema. Então, o sistema ele vai entendendo com o aprendizado da planta e conforme eu tenho a temperatura externa, mesmo as taxas de ocupação do hospital, eu vou regulando a planta, né, a central de água gelada, para o melhor quilowatt por TR. Eu vou carregando essa máquina conforme o BI vai aprendendo, né? E foi assim que a gente conseguiu trazer esse projeto para esses ganhos. Então, o que vocês estão olhando aqui, por exemplo, é um relatório que você tira da própria plataforma, tá? Então, você vê aqui a barra, o pontilhado em cima é o baseline, né? Então, é quanto a planta realmente está gastando, né, de quilowatts, né? Então, antes ali a barra do lado esquerdo, né, até 15 de março, é quando a planta vinha operando sem o uso dessa inteligência de eficiência energética. Então, você vê que o baseline e o consumo, né, ele é assertivo, ele crava, né? E depois a gente joga essa planta para uma eficiência, para um algoritmo de eficiência energética, e essa área achurada, né, então entre o azul, as barras, e a área achurada, é justamente o ganho e a retirada dessa máquina inteira, né? Então, esse foi um case que a gente vem desenvolvendo em diversos outros hospitais, tá? Tirando aquelas lógicas de eficiência somente no lado da operação, né? O liga, rodízio de bombas, mas com o uso realmente de algoritmos de inteligência artificial e eficiência energética, levando o aprendizado da planta para o melhor ponto de consumo energético. Bom, então só complementando aqui, né, esse daqui foi um dos picos de resultado que a gente teve lá, então, sem troca de equipamento, sem troca de máquina, né, foi uma economia atingida ali dentro do sistema de água gelada de 44,3%, né, e alinhado a isso, como o Thiago bem falou, né, não foi só a energia, você deixou de ter todo o custo de instalação de um quarto chiller e depois todo o custo que ele teria no pós-instalação, né? E fora isso, você teve ali, ao invés de ter 4 chillers operando, você teve, na verdade, 2 chillers operando na maior parte do tempo,
e um chiller de backup, onde não existia backup. Então, além da eficiência, você também trouxe mais segurança para a instalação, né? E para encerrar, resumindo um pouquinho do que a gente reforça, gosta de falar bastante, né? Primeiro, né, embora a gente seja uma empresa de tecnologia, né, focada na linha da automação, do IoT, da gestão, do software, né, a gente sempre que entra no projeto, entra sabendo o que a gente quer medir, né? Então, é muito comum você ver projetos onde você coloca um outro sensor que muitas vezes não tem muito significado, né? Então, a gente acaba se especializando, né? O professor Luiz já teve trabalhos com a gente, né? Então, a gente acaba se especializando naqueles sistemas que a gente vai entrar. Então, quando a gente fala de central de água gelada, a gente realmente mergulha de cabeça, traz gente que conhece para entender o sistema que a gente está atuando e como extrair o melhor, simula, enfim, encontra diversos recursos para conseguir extrair o melhor daquele sistema e, como eu falei, né, sabendo o que a gente quer medir, formulando hipóteses, né, a gente realmente usa o dado para tomar decisão, então o dado não fica lá de enfeite, né, é importante você usar aquele dado para tomar alguma decisão, tomar alguma ação. Se você não está fazendo isso, aquele dado muitas vezes é desnecessário, né. A gente vem, né, através da plataforma e de outras formas também, né, cada vez mais não desperdiçando tempo para processar dados, né, então a gente sabe quanto custoso é ficar trabalhando com planilha, banco de dados, BI, ficar montando dashboard. Isso é insano quando você está falando do volume de informações, do tamanho do volume de informações que o mundo está gerando hoje, né, então cada vez mais a gente vem resolvendo esse lado do processamento e realmente procurando entregar uma coisa pronta, processada, que vai gerar realmente o resultado num curtíssimo espaço de tempo. E por último, e talvez o ponto mais importante aí de todo o recado, né, é que a tecnologia ela é meio, ela não é fim, né? Então é muito comum a gente ver a avaliação do resultado de um projeto pela simples implantação. Então, quando eu implantei, instalei um sensor, vi ele na plataforma, legal, o projeto foi um sucesso? Não, aquele sensor ele tem que resolver algum problema, ele tem que trazer alguma economia, ele tem que aumentar a receita de alguém. Então, existe um viés para esse lado que a tecnologia ela é meio, ela não é fim. Então, você tem que olhar para a tecnologia como algo que vai ajudar você a resolver esse problema, definir bem esse problema e no final de tudo isso, conseguir medir isso. Senão, nada disso faz muito sentido. Você tem que realmente conseguir medir que aquela tecnologia te ajudou a resolver aquele problema de uma forma mensurável, né? É isso que dá norte, faz todos os projetos darem sentido. Bom, gente, muito obrigado pela paciência. Terminando o nosso dia aqui agora. E Luiz, e obrigado. Bom,